Perversões. O que elas podem ensinar? Na matéria de ontem, num jornal de Manaus, foi divulgado o seguinte: um homem foi preso suspeito de ter estuprado a própria neta, dia 24. Uma criança de 6 anos, segundo a delegada Joyce Coelho, titular da Delegacia Especializada em Proteção à Criança e ao Adolescente, DEPAC. A suspeita foi confirmada quando a mãe da vítima encontrou um preservativo dentro da calcinha da criança. Segundo a delegada, a vítima foi deixada sob os cuidados do avô, que já havia tomado conta da criança no passado. Inclusive, a jovem relatou ter sofrido abuso dele nessas situações anteriores, disse Coelho. Nesse domingo, ao ir buscar a criança na casa do avô materno, a mãe da vítima percebeu que a filha estava assustada. Após ser questionada pela progenitora, a menina relatou o ocorrido. Foi encontrado um preservativo dentro da calcinha da vítima, que felizmente não apresentou graves lesões físicas, depois de ser submetida ao exame de conjunção carnal. Mas sofreu abuso sexual, de fato, explicou Coelho. Que notícia estarrecedora, nos choca profundamente. Estamos vivendo, na atualidade, um estado de existência e de vida social que a Bíblia, por exemplo, vai designar de perversão. Perversão é uma palavra que não é apenas bíblica, teológica, mas ela tem uma matiz bem anterior, que é uma matiz psicológica, psicanalítica. Ela foi explorada, por exemplo, Freud escreveu nos 3 ensaios sobre sexualidade, sobre a perversão. Mas o que essa palavra nos comunica? A perversão é uma palavra de origem latina, constituída de 2 vocábulos, per e vertere. Per quer dizer fora e vertere vertente. Isso comunica a ideia de algo que saiu da vertente, do fluxo originalmente traçado. É exatamente isso que ocorre com a perversão, sobretudo quando colocamos nos trilhos da sexualidade, do erotismo. A sexualidade pervertida é um sexo erotizado fora da vertente correta. Pelo menos do ponto de vista da maioria moral. O que significa dizer que a perversão é um sexo marginalizado, que sobrevive à margem do pactuado, do socialmente aceito, um erotismo que colige com os valores majoritariamente impostos. Ou seja, querendo ou não, sexualidade se interpenetra com socialidade e eticidade. Se assim não fosse, muito do comportamento sexual normal, entre aspas, na antiguidade, não nos chocaria ou deixaria com repulsa e vice-versa. Porém, retornando para as possíveis lições que tal conduta reprovável por muitos possa nos conferir, podemos caminhar para estabelecer algumas sinalizações de tal hipotética pertinência. Ou seja, o que é que a gente pode aprender de um comportamento dessa natureza do narrado na reportagem, que nos causa profunda aversão e repulsa? Será que pode existir alguma coisa que possa comunicar um bem em nossa subjetividade? Bem, vamos continuar no artigo. Primeiro, a sexualidade pervertida ensina que o sexo pode desnaturar as relações. Veja só, quantos que inflamados em sua sensualidade tratam o outro como objeto? Aí você vai dizer, mas eu pensei que perversão seria apenas a pedofilia. Sim, a pedofilia pode ser enquadrada nesse contexto. Entretanto, qualquer
sexualidade ou qualquer experiência sexual que objetiva o outro, que torna o outro objeto, é uma perversão em qualquer nível. Estou tratando da sexualidade, mas isso pode ser em qualquer nível da nossa existência. A perversão desnaturaliza os relacionamentos. Tratam como via de satisfação pulsional apenas. É errado satisfazer a pulsão? Não. É natural e normal que assim façamos. E o próprio Deus nos criou com impulsos. É antipsicológico negá-los. Mas quando eles se tornam geradores de deformações, alguma coisa está profundamente errada. A segunda lição que a gente pode entender dessa questão da perversão é que a sexualidade pervertida ensina que o sexo pode devastar os vínculos e o sentido das nossas relações mais caras. Imagine agora o drama nessa família. A mãe chega e encontra o pai abusando da filha. Senhor, que impacto fulminante do ponto de vista de psique. Haja economia emocional para suportar um quadro dessa natureza. As nossas relações mais caras podem sofrer baixas profundas por conta da sexualidade pervertida e aí qualquer outro sentimento não combatido. Família, casamento, profissão, comunidades já foram dizimados por comportamentos perversos. Não dá nem para contar. Uma terceira lição que nós podemos destacar nessa questão da perversão é que a sexualidade pervertida ensina que o sexo pode deformar a nossa humanidade. Perceberam? A perversão torna o pervertido um escravo. Um escravo dos instintos. Psicanaliticamente nós poderíamos dizer do id, das pulsões tribe, que a Bíblia, por exemplo, vai chamar de carne, sarx. A perversão embrutece o coração, deixando-o à mercê da insensibilidade. A perversão embota o pensamento, o indivíduo só pensa nisso, e é daí que surgem aqui o que nós vamos em psicologia e teoria psicanalítica chamar de compulsão. Muito toque, muita patologia obsessiva é fruto também da perversão. E embotando o pensamento, a perversão não permite que vejamos a monstruosidade de atos que cometemos, não conseguimos enxergá-los. Eu poderia falar muito mais coisas, mas não é o propósito desse podcast, que tem que ser, na verdade, uma comunicação bem mais rápida. No futuro eu penso em escrever e me aprofundar mais na perversão dentro da teoria psicanalítica. Porém, eu queria comunicar com você de modo muito simples, pelo menos naquilo que a gente pode, essas breves lições. Agora eu queria refletir o seguinte: a perversão é um fenômeno patológico universal. Eu quero dizer com isso que muita gente pura e boa, de pedigree, agasalha ou já agasalhou a perversão em sua vida, em sua existência, em sua existencialidade. Para complicar, contra a perversão, ou seja, no sentido de uma terapia, de um combate, digamos assim, para curá-la ou para resolver, neutralizar suas ações, contra essa perversão não funciona a confissão positiva. Eu não sou pervertido, não vou ser perversão. Não blinda a sua interioridade. A afirmação de normalidade. Não adianta você dizer que seu casamento está bom, que se ele não tiver realmente, e se existirem perversões no seu casamento,
elas vão destruí-lo. Independentemente que você diga que tá tudo bem. E hoje a gente vê direto, né? Instagram, Facebook, tudo tá tudo bem, você conversa com as pessoas, tá tudo bem. E a sociedade está se decompondo. E a sociedade é feita de quê? De gente, uai. Então, como é que é isso? Eu não entendo, né? Eu não consigo entender isso. Tá tudo bem e a sociedade tá mal, muito mal. Bauman até fala sobre isso. Não, então não funciona a afirmação de normalidade. Os evangélicos gostam muito disso. É só bem, está tudo muito bem. Bem coisa nenhuma. Deveriam levar em consideração aquilo que a Bíblia disse quando Elias vai chegar em algum lugar. Ele fala, como é que vai? Como é que vai a família? Perguntinhas como essa são reveladoras. Bom, também não adianta a ritualidade religiosa. E aí eu poderia continuar com a lista, hein? Acabar aqui. Aí você me pergunta, então, doutor, vou lidar como com isso aí? Como lidar então? Bem, o primeiro passo é preciso reconhecer. Eu não vou me curar daquilo que eu nem entendo que estou doente, que estou vivendo. Em reconhecendo, é preciso discernir que tipo de perversão eu estou lidando, porque é multiconceitual, é um fenômeno multiforme, a perversão. Ela ganha várias nuances, várias faces, ela se apresenta de várias faces, na sexualidade, nos afetos, na relação com o dinheiro, e aí vai depender da personalidade de cada um para ela se manifestar nesse sentido. Então, discernir qual é o tipo de perversão que eu estou lidando. Por fim, combater. Bom, quando você discerne, reconhece se você está apto para combater. Agora eu quero lhe fazer uma pergunta, eu quero deixar isso. Como fazer isso na sociedade da atualidade, né, contemporânea, marcada por aparência e abusos de toda sorte? Como lidar com essas perversões que assolam sem piedade nossa existência, sem restrição de gênero, etnia, religião, e aí, enfim. Como fazer isso? Não é uma boa pergunta? Que possamos refletir um pouco, partindo desse caso que não é isolado. Esse é apenas o que foi registrado. Quantas e quantas situações que às vezes não são nem reveladas, que vão ser tratadas 20, 30 anos depois no divã psicanalítico, no universo psi. As pessoas entortadas psiquicamente, infelizes, mas fingindo que não são. O que tem de gente dentro e fora de igreja, em tudo que é lugar, infeliz e dizendo que não é, e escravo de toda sorte de perversão, e negando e fingindo. E aí chega um momento que a persona se decompõe e a profissão, a vida do indivíduo vai à bancarrota. E quando isso tudo ainda vai se depurar num processo de cura, menos mal. O prejuízo não é de todo. A questão toda é que isso não tem acontecido. Eu queria que você pensasse sua vida e como você está lidando com as perversões da existência. Um abração. Que Deus te abençoe, divulgue e compartilhe se você gostar, se lhe for útil. Shalom.